Salve, salve, caros ouvintes, Rock Night no ar, e a gente tá rindo demais aqui, porque o Matsu não deixa a gente falar, o Matsu pega a palavra para ele e já sai nos encantando com tanta sabedoria e com tanta alegria também. Boa tarde, bom dia, boa noite, como eu dizia no passado também, eu sou Cristiano Borges Franco e hoje é o nosso último programa dessa temporada, o nosso último programa de 2022 também. Eu e o meu parceiro, Felipe Guedes da Luz, estamos aqui para conduzir a nossa lentilhada Rock Night. Salve, salve, Felipe, como é que você está? Salve, Cris. Salve, Matsu. Já tô dando spoiler aí de quem é nosso convidado nessa entilhada. Cara, eu chego mais feliz do que pinto molhado ali, enfim, aquela coisa toda. Só de bater papo aí, a gente, nessa conversa antes aí de nós entrar no ar, já tá valendo todo o encontro. Antes de eu dar a palavra ao nosso convidado de honra, nossa aula magna de hoje com Edson Matsu, eu quero dizer para vocês todos que o Rock Night está lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente, você já sabe, eu sempre digo, a gente também está perdido, mas vamos estar perdido junto. rn.conversas, no YouTube também, no nosso canal, Rock Night, Conversas Aleatórias, no TikTok. Enfim, a gente está em todas as plataformas de streaming. Você pode nos ver e ouvir também no Spotify. A gente sobe os vídeos também. Rock Night, aleatoriedade da vida, em conversas leves, divertidas, com convidados e temas sempre super especiais. E hoje, mais do que especial, com o nosso amigo, dono do Rock Night, sócio do Rock Night também conosco, Edson Banzai, meu amor da minha vida, Matsu. Como é que você está, doutor Edson Matsu? Estou muito bem com essa abertura. Eu quero, eu quero agradecer os patrocinadores, né? Que são Boa, todos, agradece isso. que são todas as pessoas que estão escutando, como também todos os ancestrais que fizeram o melhor de cada um para que a gente estivesse aqui. E dando oportunidade aos descendentes também, né? Então tá aí, o tema é muito interessante, sinto aí honrado também estar com vocês, com mais uma conversa, né, solta, e tão solta que o que eu tenho percebido, essa brincadeira da linguagem, né, tem feito tem oportunidade, do meu ponto de vista, hackear as coisas, né? Para você Sim, quebrar o código. Né? O que é o final do ano e o que é o início do ano? boa. Né? Essa é a pergunta, essa é a O- pergunta que a gente quer te fazer, quer também que os nossos ouvintes em casa se façam. Onde começa, onde acaba? Acaba, Existe né? começo, E, existe e fim. que, E ó, e que criou essa coisa dos anos, né? E o quanto que a também. vida, o quanto que a vida continua. É como se, assim, né? Na época, quando eu fiz arquitetura, eu já estava trocando escritório de segundo ano e tal, aí tinha uma discussão que era o seguinte: amanhã eu tô formado. Puta, mudei a minha vida, mudou tudo, né? Eita, Pô, tenho um diploma, cara! E aí, né? Então, o que que é essa história, né? E não é a data só que eu sinto. Existe uma ritualização disso tudo. Agora, o que que é hackear o que é passado, futuro nesse presente? E o quanto que é o presente, né? Então, assim, em 2022, eu tive momentos muito fortes ligados à questão da família. Aliás, eu não tive o privilégio de ainda de encontrá-los para dar o primeiro cartão de design sustentável e sistêmico, olha aí. tá? Como é E que é esse cartão? esse cartão atrás tem a foto dos meus pais, da onde eu Você já vim. tinha me, você já tinha me falado dele. Eu quero receber esse E aí cartão. eu tô pareço criança dando cartão.
Porque, não é, cartão, meu filho fala, pô, né, antes de fazer o cartão, não, agora é QR Code, não precisa mais tudo isso, põe lá o telefone, aproxima, transfere. Agora, sabe o que é? Dá uma foto do meu pai, Mitsu Matsu, da minha mãe, Shigeko Matsu, para uma outra pessoa, conecta a todos os pais que estão por trás no melhor que cada um. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? A dúvida é, será que o termo de linguagem, eu perdi meus pais, ou eu ganhei eles em vida e eles estão em outro plano? Olha, uma boa, O uma quanto boa é isso? reflexão. Eu perdi 2022, ufa, agora 2023 ou não? Ou o quanto eu vivi 2022 com todos os anos anteriores para chegar onde eu estou? Você inclui, você não exclui, né? Então, essa história é muito forte. Aliás, agora não é só Uma Nova Mulher, a série da Netflix, que fala sobre constelação familiar. Eu estou louco para assistir o Avatar 2, que tem muito de visão sistêmica. Né? Essa coisa de incluir. E de ancestralidade também, De né? ancestralidade. Então, todo esse lado. E ancestralidade, o ano que faz parte, não é que está passando. Ele sempre vai estar presente. Então, esse ano 2022, eu fui numa despedida de um amigo, e aí, para Farroupilha, assim, Sim. um dia muito simbólico. De manhã fomos resgatar um amigo. Um momentinho só. Tá batendo a porta aqui. Tranquilo. Enquanto o Matsu abriu a porta. O espírito tá querendo participar da reunião, mas eu falei, entra, mas fecha a porta. Eu fechei a porta, tá cheio, né? Muita gente querendo participar aqui junto. A gente pode mandar o link pro espírito também. Ele entra aqui com a gente. Se é que ele Não, precisa ele tá do aqui link. já. Ele já estava Aí. sentindo, mas estava avisando. E aí, assim, tá ventando, hein? Você começou a falar do teu amigo aí, olha aí. E aí, olha aí, de manhã fomos resgatar um amigo. E fomos lá de pessoal da moto e tal. E saímos para tomar um café, porque ele estava meio estranho e tal. E descobri que esse amigo, há 12 anos, não falava antes de ir para o velório do meu amigo. Sim. Né? Em Farroupilha. Era tarde. E eu descobri que ele abriu que há 12 anos não conversa com o pai e ficou sabendo uma semana depois que o pai tinha ido para outro. Olha que loucura. Sem falar com ele. Sem falar com ele, porque estava brigado. Sim. Isso é muito comum no melhor que cada um está vivendo. Né? Eu estou dizendo o que acontece, né? Então a questão é de você não deixar para depois, né? No melhor que cada um. E eu subindo, eu comecei a escutar muito sobre morte no carro, né? E antes eu tinha um grande desafio, o problema é que falava de morte, saía, eu não conseguia falar nada. E agora eu tô vendo o que é isso. E uma coisa, a definição do Bert Helling foi que quando a sua missão está cumprida, a morte vem. Pô. Matsu, sabe que... É assim, né? O Cristiano, eu falo pra caralho, né? E eu aprendi um negócio é o seguinte: não me interrompa quando estou te interrompendo. Não, eu vou sobre morte e criação. Nós não podemos falar de criatividade. A minha irmã mesmo falou: você brinca com a morte. Porque a morte não existe criação sem morte. Senão vocês são um cara de uma peça única. Então, como é que é essa história toda, né? Para você estar em outro plano. Então, nós estamos falando sobre, será que é isso?
É o fim de 2022, ou ele vai continuar junto conosco, como 2023 vai estar junto com 2024, e você segue, né? Assim como a gente é fruto e resultado da nossa ancestralidade, de pai, mãe, avós, bisavós, a gente é fruto, resultado, pedaços ou inteiros de toda a nossa jornada também, de cada ano. A gente carrega os anos na gente. Não é isso? É isso aí. E não é. Ó, vamos lá. Tem uma visão sistêmica muito interessante. Eu estou falando isso porque estou aí na reta final do mestrado e para mim foi um marco esse ano também. Existe uma leitura que nós éramos 50% do pai, 50% da mãe. Uhum. Mas isso aí é aritmética. A gente é 100% pai e 100% mãe. E aí você fala o seguinte, e nós somos 100% todos ancestrais. Isso é lindo. Bacana. Não vai dividir uma equação 0,00, pô, 0,00, pô, né? Então, eu acho que isso é uma coisa de incluir na integralidade e não uma métrica que foi criado como tempo, né? O Cronos, né? E também a medida. Então, que é essa história, né? Então, eu acho que, cara, tá vindo uma luz bonita sua aí atrás, hein, Cristiano? Olha aí. Não, agora não, seu. O senhor tá bonito, hein? Mas é isso que eu acho que é o que conecta a essa questão do que é o final e o que é o início e o que é essa presença que nós temos aqui agora. Que é diferente quando eu for não quero generalizar, eu vou ver essa gravação, eu vou ser outro. Com certeza. Sim. Né? Como Cada um de nós. nós. E A aí mesma pessoa não é, atravessa o mesmo rio duas vezes, né? claro. E aí, quantos minutos nós estamos aqui? Não sei, não estou contando. A gente tem Não, hora para mas eu vou acabar? dizer, é o tempo, É um cara, crono. é um tempo que a gente não vai viver mais, cara. E foi. Outro E a dia eu tava. gravação não é a mesma. Não é a mesma. Outro dia eu estava com uma turma lá em Bento Gonçalves, e aí era o final de uma jornada de 4 encontros que a gente teve. E tu sabe que eu passei um vídeo para eles que fala exatamente sobre isso, né? De que a gente está sempre esperando o dia que a gente vai chegar lá. E daí deixa de viver porque quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu acabar o curso eu vou fazer isso, quando eu concluir a faculdade eu vou fazer isso. E aí é uma falsa promessa que se faz para as pessoas de que um dia, quando elas chegarem lá, elas vão poder usufruir a vida. E aí ele usa a metáfora da dança, né? Que quando a gente chegar lá, a gente vai poder dançar. E a gente esquece que a vida toda é uma dança e que a música está tocando a todo momento e que a gente tem que ouvir essa música e dançar sempre quando a gente tiver a oportunidade. Então, esse momento aqui dessa gravação, a gente está fazendo essa dança aqui, nós três, e com vocês que estão nos ouvindo também, dancem conosco, porque não vai mais repetir e vai ser outra dança daqui a um momento, mas daqui no futuro, que já é logo em seguida. Mas que a gente possa sempre estar dançando e não esperar um dia para dançar, o dia que a gente vai, sei lá, conquistar alguma coisa nesse futuro, porque talvez a gente não chegue neste dia. Tem muito disso, as pessoas se economizam tanto que algumas não conseguem chegar lá e perdem a oportunidade de fazer essa dança na sua rotina, diariamente e tudo mais. E isso me conecta àquela questão dos pais que eu tive e vivi com eles, e não que poderia ter vivido mais ou não. Né? Então, acho que e isso tem muito a ver também por um modelo cultural, talvez, trabalhado, porque isso dá dinheiro, nesse país que é campeão em ansiedade, pela Organização Mundial de Saúde. Né?
E aí conecto de um texto que eu fiz há muito tempo atrás com uma amiga, a Majô, sobre a cultura dos imperativos. Né? Tome e ganhe isso. Tome Coca-Cola e seja feliz. Gente, né? Então isso vende. Né? E não vê a questão do o que você traz nessa diversidade dos seus ancestrais também, como oferta. Porque muita gente fez o melhor que puderam. E a gente está só aqui oportunizando emergir tudo isso. E estamos falando disso de o que é o final de ano, ou início de ano, o que é a vida sequencial, né? Do que a gente tem. Por favor. Eu vou botar o dedo aqui. Não me interrompa quando eu estou te interrompendo. Viu, professor, você está bem longe do Jô Soares, né? Com todo respeito ao Jô. Nesse momento de lentilhada aqui, a intenção é um pouco fazer isso, fazer um balanço, né, do ano que finda, se é que finda, e do ano que inicia, se é que inicia. Porque, de modo geral, as pessoas cortam, dividem, fatiam essa jornada. Você falou do Cronos, do tempo, do relógio. E é nesse movimento que a gente vive. E aí eu queria emendar uma pergunta para ti sobre isso, tentando fazer esse recorte do tempo e pegando 2022 como recorte, porque ele também é simbólico, né, Matsu? Ele é um momento onde a gente consegue ter uma vida diferente dos últimos 2 anos, que foram de pandemia, ainda em pandemia, mas assim, com menos problemas, vacinados e tudo mais. Você acha que em 2022 as pessoas conseguiram entender o que foi esses 2 anos que passaram e conseguiram viver efetivamente, ou a gente ainda vive sob o manto do medo, do receio? Enfim, o quanto tudo isso fez com que as pessoas se tornassem melhores ou piores? Nessas tuas andanças aí pela vida, o que tu nota das pessoas em relação a esse recorte de tempo de 3 anos, vamos falar assim, de quando começou a pandemia até 2022, quando a gente pôde estar juntos novamente, sem máscara, com as pessoas ao nosso redor? Assim, Cristiano, o que me veio agora, tá? Isso eu tenho discutido profissionalmente também. Nós estamos falando de comportamento, né? Certo? Nós não estamos falando de um adestramento. Não, comportamento humano, né? Como as pessoas e aí eu penso se portaram. Que esse comportamento, para mim, é curto, médio ou longo prazo. E aí a pergunta que eu faço, o quanto responder agora é muito cedo. Porque isso vai reverter na frente para alguns mais cedo. Quanto eu não sei. Os outros, muito depois. E uns não vai revertir nada. Sobre tudo isso que já está aprendendo. Angélica Alvera, lá do meu mestrado, eu caí da cadeira quando ela falou 2 coisas. Só um coração agradecido pode aprender. Então, para aprender, tem que ver se está agradecido. Né? E agradecido por viver. Você viu quantos ficaram, hein? A gente decidiu ter uma leitura, decidimos nascer. Quantos não nasceram? Esse é o primeiro ato de empreendedorismo e de inovação, cara, ou não é? Vai dizer que não. Total. Não, peraí, né? Então você já está empreendendo que você está vivo. Então, eu acho que tudo isso, né, reforçando essa questão, eu acho que ainda é muito cedo para responder. E isso vai emergir, ou já está emergindo em alguns, que já sentiram isso no seu tempo. Porque é muito fácil falar, não, vai, não tem. E cada um tem o seu tempo. Voltando à questão da Angélica, outra que ela falou, quem tem pressa não aprende.
Uhum. E o tempo, por que tem pressa? Porque o tempo é de cada um. E aí onde entra o contexto de cada um. Tá? Vamos lá. Contexto faz o texto. E muitas vezes há contexto. Contexto é o pano de fundo, é em volta. Professor, o contexto é o entorno de energia que faz o texto dançar. Muitas vezes. Nós temos um contexto de hoje, né? Entrando em 2023, esse contexto, e julga 2021. Agora, quero ver, lá em 2021, se não faria tudo a mesma coisa, porque a gente não mede o contexto. E é muito comum isso, o pessoal vê um sucesso e nem fala como é que está o contexto da época. Aí é injusto se julgar o passado com a cabeça de hoje. Isso é a coisa mais fácil. Por isso, eu não me atrevo a dizer que vai ou não. Agora, uma coisa é certa. Sementes foram colocadas e já sou otimista. Ai, que bom. Para as pessoas viverem isso no sentido de aprender com isso. Porque foi uma experiência, não foi teoria. Professor, tem gente que eu tô conhecendo, se conhecia em online. Cara, você é alto. Nossa, como é que você é baixinho? Eu já parecia baixinho, já falo. Mas parecia que a gente já... Olha bem. Sim. Parecia que a gente já... Parecia não, a gente já se conhecia. Como temperamento. Você fecha os olhos, você tá vendo a pessoa. Só fisicamente não. Porque a gente teve uma presença... né? Professor, se você vê, Cristo, a gente se encontrou, mas cara, o que a gente se encontrou durante todo esse virtual e quando foi o você vê, pô, presencial foi, mas nem foi, mas a gente estava mais próximo dentro disso, processo. Então, a pergunta que você faz não é simples. Seria simplório falar, sim, as pessoas vão... Agora as pessoas têm o seu tempo de impacto. E aí, sabe o que é? E eu aí tenho uma... Felipe, desculpe, assim. Claro, vai. Tem uma palavra-chave que é dar-se conta. Que na época, quando a gente usava orelhão, que a maioria das pessoas aqui não viram o que é orelhão, é uma orelha grande, baita desenho, que tinha uma acústica para você usar um telefone, que tinha ficha de telefone. E você jogava, quando caía a ficha, entrava a linha. Então, tem muita ficha que vai cair na sequência, né? E tem umas que nem vão cair. E tá tudo bem, isso faz parte do processo. Caso contrário, Cristiano e Felipe, a gente está entrando no comando e controle que vai acontecer isso aqui. E cada um tem esse tempo. E tem pessoas que não é mesmo para cair a ficha, que tem outras coisas, entendeu? Agora, que mexeu a caixinha de ficha, né? E vamos assentar esse processo todo, né? Então, e o lado também que eu vejo, eu vivi muitas inflações, imprevisão, loucura. Talvez essa geração nova também está aprendendo que não tem controle. As coisas acontecem e acontecem. E o que está emergindo desse processo? Porque é a cabeça, né? Ninguém aqui lembra, acho que vocês nem tinham nascido no overnight. Overnight era uma loucura, cara. O dia era uma inflação maluca. Eu, no escritório, eu cobrava 40% no aceite. Hein? E na entrega do projeto, que era um mês, os 8,40 e os 20 era para brinde, porque depois de um mês não valia quase nada. Ô, Matsu. Olha a loucura que era. E o nosso negócio é entregar antes para não desvalorizar. E, no fundo, esse é o princípio certo, né?
Quanto mais você entrega antes e entrega bem, tá tudo feito o trabalho, porque aí você divide as horas que você investiu e tudo, né? Então, mas tá aí. Eu não sei se faz sentido. Queria ouvir vocês aí nessa deriva de lentilha. Lentilha é legal. E quem for comer lentilha, vamos fazer um acordo aqui, tá? Manda aí, Felipe. Vamos lá. Não. Não, um Eu acordo. queria, eu queria ouvir o acordo da lentilhada. Nem por comer lentilha. Ah, Ó, vamos lá. 5 lentilhas, degustem e pensem. 6 lentilhas, já estou aumentando aí. 3 para agradecimento do que aprendeu em 2022 e 3 nesse suposto, né? E 3 para uma oferta para esse futuro compartilhado. 6, 3. Pronto. Vamos começar a falar. E degusta uma, não a quantidade. Não precisa guardar em carteira, todas aquelas coisas que é uma loucura. os rituais. Mas isso já basta. Falem aí. Se vocês podem cortar. Ô, Cristiano e Felipe. Ninguém corta nada aqui. Não, corta não. Você pode deletar e já contratar outra pessoa. Olha, acho que ficou meio fora de contexto. E tá tudo bem, continuamos amigos, hein? O processo de design do encontro, ele é, como todo processo de design, ele é confuso, mas que no final faz todo sentido, né? A gente vai esse é o processo de desdesign. Mas, Marcos, não, na verdade eu ia encaixar uma pergunta parecida com a do Cris, que ali a gente olhou para as pessoas em geral, pensando como que as pessoas passaram 2022, estariam entrando em 2023. Eu queria só dar um pouco, olhando para o Matsu. O Matsu de 2020 para 2021 teve um TED lá que foi muito forte, foi muito bacana, teve o TED lá com o Temig lá, foi muito bacana, muito legal, assim, eu lembro que eu compartilhei ele com várias pessoas. De 2021 para 2022, tu tem uma mudança também do Matsuko, que tu lança. Então, como é que foi essas transformações aí nesses últimos anos do Matsu e o que vem para 2023? É tão maluco e legal que vocês estão falando isso, porque em todos os anos da Grendene, eu tive sempre esse contrato, né? Eu sempre tive uma liberdade de trabalhar dentro de um compromisso com a empresa, buscando coisas novas. E é um prazer, né? Então, ou mesmo estudando, a empresa nunca restringiu eu estudando por conta. Então, fiz coach ontológico, o Cris foi até uma cobaia. Vamos lá, né, Cris? E todo aquele processo. E eu achava, com a imersão que emergiu a própria Shana como primeira diretora de design, e foi um projeto que eu tive um privilégio de estar envolvido, que ela chegou com 19 anos e depois, com 40, assumiu a primeira diretora em 50 anos da empresa. Foi uma coisa fantástica. Eu achava que esse é o plano de um projeto, que eu ia virar consultor, conselheiro, que eu já era dentro da empresa. Eu achava que isso aí ia ser assim, baba, né? Fechou? Tranquilo. Isso é tudo da cabeça, né? Quando você vive a coisa, não é a mesma coisa. Você sente no corpo, né? E eu tô sentindo que agora, depois de quase um ano, eu tô saindo de um luto. Não por causa da Grendene, os colegas falam assim, continua mesmo, tudo. Mas dentro de mim. Então, aquilo da teoria, eu sou empreendedor, eu já passo isso, vai ser tranquilo. Não, não é bem assim. E o que pegou mais, que eu acho que tem a ver com a essência do humano que nós falamos tanto. A gente torna humano
quando a gente se relaciona. E aí, a relação tem a ver com fazer parte e pertencimento. Cara, caiu meu e-mail e eu criei. Foi um dos que criou o mecanismo. Saiu da empresa, o RH derruba com o TI o e-mail, porque lá tinha o seguinte, pessoas demitidas trabalhando na concorrência, recebendo e-mail da Grendene e tá tudo bem. Que era uma coisa assim, né? A gente tava começando, né? Mas estrutura. Caiu o e-mail, cara, fiquei mal. À tarde voltou, depois do almoço. Que ainda tem o e-mail da Grendene. Mas só aquilo deu uma gelada, né? Então, e o que tem a ver? Tem a ver com a questão da exclusão. É uma dor, né? Sentir excluído. Você excluir 2022 de todos os anos, né? E para mim isso é um poder, quando você inclui. É libertador, né? Então, agora estou saindo. E o divertido que tá, tô com 2 guris, né? Uma geração mais jovem do que vocês, junto. Então tá tendo uns diálogos, né? E como é que você... E era essa a intenção, com o Ângelo e o Pedro Henrique Schonert. E o Pedro. Uhum. O Pedro. E aí, para mim tá sendo uma viagem de aprendizado mesmo. Entendeu? Que coisa boa. E assim, né? Hoje mesmo, de registro, a gente teve uma discussão, eu estava cansado, mas correu tudo bem. Mas com respeito, né? E é um lugar novo para mim, né? E como é que você trabalha com, né, englobando isso próximo e filho, que eu vou dizer, o filho que a gente fez um acordo que não falar. Primeira coisa, não me chamar de pai. Olha aí. Não, sério. Sério, isso é porque tem o Pedro, embora muitos acham que ele é meu filho, mas puxou a mãe, né? Loirinho, alemão, pode chamar isso aí, né? Mas o que eu digo assim, e acordo, tudo que a gente fala de trabalho tem que ser com o PH junto ou contar para ele. Uhum. Então são acordos, né? E não ter conversa privada. Hoje mesmo começamos vamos falar isso com o PH. E o PH, que o Pedro Henrique, ele sabe disso. Porque é muito importante, né? Muito importante a confiança, né? E não desenvolver conversas paralelas e privadas. Isso acontece nos times. Pode não ser parente, né? Mas é o desafio da comunicação. E me chamou a atenção que na tua fala veio o desafio do novo. É do novo. De encarar o novo, de lidar com o novo. E não tratar como filho, que aí o problema que é tratar como filho, você tira a dignidade da competência dele. Porque ele tem também qualidade. Né? Claro. Então é todo um trabalho que eu estou aprendendo também. E eu senti honrado quando o Ângelo está trabalhando lá na Bipo, está hiper feliz, né? Tocando as coisas e tal. E é tão legal, cara. É gratificante você falar, cara, olha aí. Olha a coisa que vem, né? Que você se surpreende, né? Então, isso está sendo muito feliz, né? Dessa experiência, desse novo que já existia, né? Só está emergindo para fora. Por isso que esse 2022, quem sabe, agora essa é para hackear a mesa. O quanto a gente está começando 2022 e terminando 2023. Só para guardar.
Tu entendeu? sabe que eu queria muito terminar 2022. Olha só o que eu vou trazer agora. 2022 foi visto pelo dicionário Collins, né? Eles sempre trazem a palavra do ano. E a palavra do ano foi permacrise, que é o período de extensa instabilidade e insegurança. Então, de modo geral, as pessoas, principalmente na Europa, mas no mundo, viveram essa crise permanente, este medo das coisas. E eu senti que aqui no Brasil também a gente teve os nossos medos por vários motivos, Sim, instabilidade, crise política, o medo de perder o emprego, de perder o emprego. Eu acho que entendeu? três coisas que nos unem aqui nessa rodada de conversa é que nós três esse ano levamos um pé na bunda, né, usando um termo legal, mas enfim, nos desligamos ou fomos desligados das nossas antigas organizações e estamos aqui nos reinventando. A Matsuko, eu fui para os novos desafios, o Felipe resgatou desafios antigos dele, mas também sempre nessa inquietude de buscar fazer o seu melhor no que tá, né, no desafio que está enfrentando. Mas eu vejo muito esse medo das coisas, né? Medo de perder qualquer coisa. E por isso que eu gostei quando você foi otimista, né? E disse assim que acredita num ciclo melhor. E esse ciclo, né, Matheus, às vezes pode ser o nosso aniversário, que eu acho que representa muito mais do que o final do ano, exatamente, né? Até a gente deseja, muitas vezes, para as pessoas feliz novo ciclo. Parece que daquele dia do nosso aniversário, do nosso nascimento, que a gente vai percorrer, então, um novo ciclo de um ano pelo Cronos, né? De 12 meses, e é um período onde a gente consegue planejar coisas também. Então, diferente de ser no aniversário ou no ano novo que se inicia para todos, pelo menos que, né, que utilizem o mesmo calendário, é um momento de fatiar em meses e definir coisas, planos a serem construídos. Uh, Tu percebe, o Felipe também, te citei aqui, Felipe, vocês percebem que essa palavra faz sentido, permacrise, um período extenso de estabilidade. E aí eu trago um outro recorte também de estudos de futuros, de olhar para tendências, e alguns especialistas trazem que agora é o período 23, 24 da reconstrução, porque a gente perdeu tanto 2020, 2021, perdemos pessoas por conta da doença, perdemos desafios, perdemos contato humano, e aí essas pessoas, esses especialistas apostam então nesses 2 próximos anos como o ano da reconstrução. Vocês concordam com isso? É assim, Felipe, quer puxar, eu tenho uma inquietude. Chamar o Felipe está muito quietinho ali. Não, é que ele não dormiu à noite por causa de cuidar, você sabe o que é, ele está numa fase Nossa. de amadurecimento. É. Eu vou seguir, Felipe, assim, Por quer ver? favor, por favor, Claro, Marcos. sem dúvida, tem perda, tem muitas situações, a questão social, contraste, tudo, né? Agora, eu vejo uma coisa aqui, isso na década de 70 a gente falava muito isso. O ideograma crise em japonês, você sabe essa história toda, né? Sabe como é composto o ideograma crise em ideograma chinês e japonês? Porque o ideograma japonês ele veio da China, porque ele não tinha escrita antes, né? Então eles hackearam a China. Né? E criaram mais 2 outros, hiragana, katakana, que é outra coisa. Mas o kanji, que é o ideograma, veio. A palavra crise, ela é composta por 2 palavras. Não existe uma só, 2. Uma é risco da crise e a outra é oportunidade. Isso é um clássico da década de 70. Isso eu gosto porque não é só um lado absoluto. Tem um ganha-perde, né?
que é uma forma de olhar, e eu respeito o que teve de impacto social tudo. Agora, eu vejo uma questão da própria linguagem para você hackear as coisas, né? Existe uma diferença entre falar expectativa, falar ambição, a soberba com a soberania. E eu vejo essa questão da crise, sem dúvida, também é quando o cenário está se movendo, não está estático. E aí aonde pode ter, digo, relativa oportunidade, né? Então eu vejo essa questão da crise também, o quanto que teve certos problemas, mas também sensibilização de ver mais coisas que sempre existiram e não estavam aparentes. Então, eu vejo assim essa questão da consciência, né? Então, essa questão da minha etapa na Grendene, ela já estava presente. É o que tornou real agora, né? Então, essa palavra, eu vejo que eu sou otimista nesse sentido, né? E eu digo para você, tá bom, e como é que você vê essa sequência desse contexto que a gente vive aqui? Eu vejo para 2023 um ano de muitos aprendizados diante de desafios, tá? Porque existem oportunidades, mas está tendo uma movimentação global de tudo isso tudo. E talvez o que a gente aprendeu nos anos de Guerra Fria, a gente possa estar aplicando aqui com mais recursos de tecnologia e tudo. Então eu estou falando de uma coisa real que as empresas estão vendo o grande desafio do ano que vem. E não estou dizendo, estou sendo realista. Agora, dentro da realidade tem oportunidade e tem risco. E aí onde tem a questão qual a proposta de valor, de impacto que você vai poder fazer dentro desse processo todo, né? Então, tá aí. Dentro desses recortes de tempo, Felipe, já te dou a palavra. Dentro desses recortes de tempo, algumas pessoas falam, inclusive, que a gente está entrando no século XXI, agora em 2020, 2022, que até então a gente estava vivendo coisas do século passado, movimentos do século passado. Esse insight que eu tive quando você citou a Guerra Fria. Então, por exemplo, coisas simbólicas como a morte da Rainha Elizabeth, aquela impermanência dos primeiros ministros lá, o próprio Brexit também, né, a saída do Reino Unido, da União Europeia. Então, essa mudança de poder, Estados Unidos perdendo poder para a China, China como um grande expoente do planeta, né? Então, essas mudanças de poder, essa morte que não é só simbólica, ela é real. Enfim, alguns avanços que só agora estão acontecendo fazem acreditar que a gente recém agora está entrando no século XXI. E aí eu trago essas palavras, né, de urgência e reconstrução como as palavras para 2023 e 2024. Fala, Felipe, por favor. Né, eu tô confabulando aí tudo que foi dito, mas eu acho engraçado, assim, quando a gente para pensar na questão da reconstrução, é que toda hora eu faço um link pensando que a gente tem sempre em constante mudança, sempre coisas novas emergindo, rediscutindo tanta coisa, que eu penso que a gente está sempre em reconstrução. Mas toda vez que eu te olho, eu lembro de ti, mas tu sempre vai citar, eu tenho que olhar também meu passado, o que me trouxe até aqui, né? E celebrar este passado que me trouxe até aqui, né?
Mas eu penso que a gente sempre está nessa constante reconstrução. Mesmo como, óbvio que eu queria dizer, linkando muito a vida profissional, né? Porque se eu estou parado, se eu estou estagnado, né? Eu vejo minha concorrência me ultrapassar. A gente trabalha com inovação, trabalha com colaboração, trabalha olhando tendências, trabalha olhando comportamento de consumo. Então, a reconstrução eu vejo que ela é inerente a todo contexto, a todo momento. É muito interessante isso. E assim, eu reflito, meu corpo contrai quando eu vejo a palavra antes de outra, né? Reconstrução, regenerativo. E o quanto a gente está numa eterna construção e num eterno generativo. Porque para mim, o parece que você está consertando algo e não criando algo novo. Eu só estou falando, eu estou abrindo isso porque tem uma coisa que eu estou procurando ainda sentir o que está por trás disso, né? Então, eu vejo isso. E o quanto a gente está numa construção contínua. Tá? E num espaço generativo de gerar algo e não consertar algo. E o regenerativo, o reconstrução pode conectar a culpa. A minha versão, tá? Ele é mais o generativo, com todo respeito à leitura do regenerativo, o reconstrução, para mim, o que é essa construção de um novo e não de um remendo? Que pode agregar na regeneração e na reconstrução, mas a construção em si. Entendeu? E olha só, você me conecta a proatividade e a reatividade. É uma linguagem que eu estou trabalhando ainda e divido aqui, né? Não, e nessa lógica de dividir, eu conecto com o que você sempre fala sobre a ancestralidade e honrar os que vieram antes de nós, que construíram coisas, correto? Só que a gente também destrói, claro, você falou antes, né, que precisa morrer para o novo emergir. Então, eu acho que não, eu concordo e discordo com as palavras construção e reconstrução, mas o reconstrução talvez seja também honrar o que já foi construído por quem já passou por aqui, entendeu? E o reconstrução a gente esteja muito ligado também, né, Matsu, aos cuidados com a Terra, com o planeta, algo que já veio pronto, construído, e que o ser humano vem aqui e destrói da sua maneira. E aí a gente vê os estudos climáticos, né, a questão da crise climática, da capacidade que o planeta tem de se regenerar para continuar mantendo a vida aqui. E eu tenho falado isso ultimamente, né, que o planeta, em tese, está se lixando para nós. Quem tem que cuidar dessa regeneração, dessa reconstrução ou dessa nova criação somos nós. Porque isso não é uma fala minha, acho que é do Murilo Gun, que o Felipe é fã. Ele disse isso outro dia. O planeta já passou por vários problemas, né? Ele já se destruiu e se reconstruiu várias vezes. Se ele tiver que viver com as baratas aqui no futuro, porque dizem que depois que todo mundo morrer só vai viver barato, para ele tá tudo bem. Porque faz parte da natureza. Faz parte. Quem tem que estar preocupado com isso somos nós, né? Nossa, isso mesmo. Eu acho que é interessante esse tema, né? Porque eu estou dividindo aqui que talvez o regenerativo seja o generativo para regenerar e talvez o construir para reconstruir. Entendeu? É o que me vem
aqui, tá? Eu gosto das palavras, sem dúvida, eu sei da questão da necessidade, da regeneração, de todo esse processo. Agora, a linguagem, muitas vezes, ela não, eu estou dizendo a energia que me traz, entendeu? A maneira de, né? A maneira de verbalizar, né? Até mesmo entra aí num viés o design thinking do que o design feeling, do design acting, mas no fundo agora os nomes que dão, né? E aí ele traz energia. Ô, Matsu, Não é você assim. você não traz o O nome traz energia e é uma energia que você está convidando, né? É Vamos que falar nem do... assim, quer ver? Ó, vamos lá. Ah, Eu estou estudando ainda. Agora estou praticando pouco, mas eu estudando espanhol. Uma palavra que eu amei em espanhol, que é a mesma palavra de sobrevivência, a palavra supervivência. Cara, apaixonei, é linda. super. Superviver é sobreviver, né? É uma coisa de super Uau. viver. Uau! Né? Sobre, né? Viver. Em cima. Então, são sutileza, mas isso traz energia. E para mim, eu estou aprendendo. Não é mais uma. Ah, mas essa semana é jeito de. Não. Para mim, tem a ritualização de qual a energia que isso traz para mim, entendeu? Mas, ô Marco, não é interessante também o sobreviver? Eu A gente tá gosto. falando, a gente tá falando uma maneira de viver, é sobreviver. E não o. Agora, o superviver parece para mim mais. Ele toca mais forte, né? Ele toca forte. Porque para chegar no superviver, talvez tenha que passar por sobreviver. O que me vem, tá? Eu estou falando de amplitude. Para mim, sobreviver, ele quase é um zoom in. E o superviver é quase um zoom out. A minha percepção, tá? E o zoom out e zoom in, para quem gosta de muito detalhe, é um exercício interessante para você ver o contexto, você vê o todo e vê o tudo, agora vê o todo, que é maior disso. Vê o conteúdo e vê o continente, né? Isso é na época da faculdade a gente falava, né? Não é à toa que quem tem formação de urbanista é o todo da cidade e não, né, o banheiro só. Mas Então, eu gostei do que o Felipe trouxe, porque o sobreviver conecta com aquilo que eu falava antes sobre dançar a música e dançar o tempo todo e não esperar chegar lá para resolver dançar. Isso é sobreviver, né? Acho que é isso, né, Felipe? É, Sobre como a gente está vivendo a nossa vida, sobre o quanto a gente entende a gente interpreta e o quanto a gente estabelece isso como regras de vida ou modos de vida ou escolhas de vida também. Matsu, nós falamos sobre isso, né, 2022, 2023, o que é o fim, o que é o começo, e falamos sobre não existe criação sem morte, e não só um existe morte coração sem agradecido, criação. sem morte, sem criação. Falamos das palavras ali, da reconstrução, da emergência, e do sobreviver e do superviver, mas eu quero ainda falar, quando você fala e eu quero, né, do regenerativo, do regeneração, e eu quero entender por que tu prefere do colaborar, do co-criar. E por que que o Matsuko tem o símbolo do infinito como a sua marca? E, Ou uma imagem que lembra, ou é só o óculos aí? que, sabe, eu tenho, eu tenho
sido presenteado com muitas coisas do cor, né? Não é só a colaboração, que há muito tempo. Lá na Melissa a gente trabalhou com muita coisa disso, né? A cocriação. E aí entra uma palavra muito forte, que é mais do que a convivência, é a confiança. E esse é o elo. A gente está aqui conversando, falando um montão de coisas, porque existe um espaço de confiança. E a confiança é tudo. E a confiança não se pede. A pior coisa é me dar um voto de confiança. Nossa Senhora, é uma coisa absurda. Se tira a dignidade da própria, entendeu? Não é essa a questão, né? Então, o co, para mim, ele significa muito na minha história também, né? E o manifesto lá tem também, mas faz parte de uma jornada, né? Do fazer com o filho, fazer com outro, né? Aprender e talvez fazer com o outro contigo dentro, né? Não Olha, é isso ficou um tanto quanto sensual também, me explica melhor. O outro contigo dentro. sensual, talvez erótico na palavra exata do erótico. Não, o erótico na essência, né? Mas O assim, erótico contém o co também. Erótico. e aí eu vejo que é a mesma coisa que eu aprendi a história já um tempo com uma amiga, falou de a maneira de falar eu te amo, eu me amo em ti, né? Isso também vale pro odeio, né? Então é uma conexão do cor, né? Então eu acho que é uma forma de trabalhar mais com alguém. E isso eu estou dizendo para vocês, que eu sinto solitário muitas vezes, não sem muito prazer fazer algo sozinho, né? E eu com a minha mãe especialmente, eu lembro que ela tinha uma leitura, nossa, você precisa de alguém, você fica incomodando o outro, porque isso também, ela era uma japonesa bem radical, né? E aí eu não podia pedir ajuda. E esse é o outro lado também de aprender, né? De você pedir ajuda. E aí, bem-vindo aos insuficientes, né? Que achar que tem que fazer tudo sozinho, né? Que dominar as mulheres maravilhas, os homens e todos aqueles super-heróis que... O japonês inteligente. Não, o japonês inteligente que agora está fazendo mestrado geriátrico, né? Para estudar um pouco. E pior, é de pedagogia, né? Então, não aprendeu nada. Então, vai estudar pedagogia, vai fazer mestrado disso. E eu vejo que, assim, nessa conversa toda, o que me veio, assim, uma pergunta que foi forte no segundo TEDx, que é o momento que eu termino. Eu gosto dele também. O Dia dos Arquitetos, eu queria colocar uma foto do eu e o Jaime Lerner, com eu e Niemeyer. Não, acabei não colocando. O importante é que eu vivi momentos com eles, né? E no TEDx, não foi com o Niemeyer. Foi da pergunta silenciosa, mostrando essa paixão. E muitas vezes amigos não aguentam mais fazer pergunta, mas é a pergunta que eu daria e escolheria para esse momento, entre aspas, que tem todos os anos, incluindo 2023, por que estou aqui? Essa pergunta para mim foi, naquele tempo, foi muito forte. Por que estou aqui?
E eu acrescentaria mais uma questão do porquê. Eu colocaria que agora saiu o Esmeralda Circle, porque tem um Golden Circle e aí eu criei o Diamond Circle. Né? Diamond Circle. O Diamond Circle o Golden porque, como e o quê? O Diamond Circle porque, com quem, como e o quê? E Esmeralda Circle porque, para o quê, com quem, como e o quê? E eu diria essa pergunta por que e para o que nós outros estamos aqui? Para pensar isto. Comendo a lentilha. É boa. Os 6 coisas. Talvez isso seja a história das 3 lentilhas para o que vem. Que as 3 outras foram de celebrar até 2022, entre aspas, e seguir para frente. Talvez essa seja uma pergunta que possa estar nessa chamada, que eu acho legal, né? O título é lentilha, né? E por que é? Qual a função da lentilha nesse para o quê? Né? Do porquê e para o que estou aqui, né? Para quem? Olha aí. Por que não pode ser? Porque, para o que as lentilhas estão comigo aqui? Hein? Não é? Pronto, já tem o título. Sabe que eu gosto disso? Oi. Todo tipo de projeto, o nome deveria ser depois de lançar. E o nome deveria vir das pessoas que apreciaram o projeto. E não cagar regra que ele vai ser isto. E como se a pessoa que vai estar lá vai ser obrigado a aceitar. Né? Que nem o Tempra. Lembra esse carro? Sim, da Fiat. Lembra? Foi a indústria italiana para combater a indústria japonesa automobilística. Aí lançaram Tempura. É para rir, cara. Tempura, né? Boa. Boa essa, né? Mas assim, tá aí, até tem um novo nome que a gente co-criou aqui, né? Pode ser esse. Né? Já é esse. Por que estamos aqui e para o que as lentilhas estão comigo aqui? Matsu, Essa pode ser, fala. Muito obrigado pelo teu tempo, disponibilidade para a gente estar fazendo essa lentilhada Rock Night, nesse que é o nosso último programa da temporada 2022. A gente aproveita o Cronos, o calendário, para encerrar nossa jornada por aqui também, desse ano que foi muito diferente dos demais, como eu já havia comentado lá no início da nossa conversa. Foi diferente para mim, foi diferente para o Felipe, foi diferente para ti. E tenho certeza que foi diferente para muitas pessoas que estão nos ouvindo, que pararam para analisar como foi esse último período, as coisas que aconteceram na sua vida, porque a vida vem aí e não pergunta sim ou não, né? Ela vai e acontece. E a gente tem que estar atento a essas mudanças e pegar o melhor que tem delas e o pior também para aprender e seguir na jornada. Então, valeu demais, muito obrigado mesmo. E eu deixo aí para você as suas últimas palavras da nossa lentilhada Rock Night. Felipe, puxa você que eu tenho uma coisinha que eu vou fazer um convite no final para quem está nos assistindo. Não, show. Matsu, muitíssimo obrigado. Saudades do amigo aí, há horas que a gente não se vê, não se fecha, não se encontra aí. E precisamos tomar aquele café, mas feliz de
A gente está finalizando aí esse último episódio dessa temporada aí, 2022, o Rock Night contigo. Quanto aprendizado, vou rever, reouvir esse episódio com certeza depois, mais algumas vezes, de uma outra forma. Serei um outro Felipe revendo essa conversa. E que tenhamos um 2023 mais presentes. Obrigado. Muito bem, e obrigado, Felipe e Cristiano. E eu queria fazer um convite, como a gente vive uma cultura de ansiedade, de querer ver resultado rápido, eu queria fazer um convite para que as pessoas, e nós aqui junto, pudéssemos estar presentes, percebendo a manifestação do que a gente está falando aqui e acolher isso e não querer fazer acontecer, que essas coisas vão emergindo como um fenômeno e o fenômeno você não controla, né? Então tudo isso que a gente está falando, né? Essa leveza de esperar o sentido, cair a ficha, dar-se conta e tá tudo bem no tempo de cada um. Então, agradeço aí a oportunidade e sigamos juntos, né? Eu vou assistir, eu vou ficar surpreso que a gente vai no... Eu gosto das conversas, Cris e Felipe, que é o freestyle, né? E ele vai surgindo, vai, né? Não tem, né? Não tem pauta, a gente tem uma despauta, né? E isso para mim é legal. Obrigado, viu? Obrigado, abraço para toda a família e somos o que somos, né? Porque todos fizeram o melhor para que a gente estivesse aqui. E aí, mando um abraço também para todos os ancestrais, né? E descendentes também das pessoas que estão ouvindo aqui, né? Como uma inclusão nesse momento, né? Desses empreendedores que já existiram antes.